Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Enquanto a gente está começando, enquanto todo mundo está chegando aí, vamos conversar um pouquinho. Fala para mim aí no chat de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo, se já conhecem a Mentorama, se já assistiram algum webinar nosso. Me contem aqui no chat, enquanto a gente espera todo mundo chegar. Vamos ver. Sempre tem bastante gente no país todo, alguns até fora do país acontece também. Então eu quero saber de onde vocês são. Conheci no Insta ontem, que legal, Débora, então bem-vinda. Boa noite, boa noite. Primeira vez assistindo, sou do Rio, legal, então seja bem-vindo, Albert. Bom saber. Conheci no Insta também, bom saber, Milena. Sou de Suzano, legal. São Paulo, primeira vez do Belo Horizonte, olha só, conheci pelo Insta também. O Insta, então, tá dando super certo. Primeira vez São Paulo capital, boa. Galera de São Paulo e Rio tá sempre presente. Legal. Muita gente pela primeira vez, isso é muito legal. Hoje vocês vão ter várias informações muito boas, vão gostar bastante. Interior da Bahia, boa também. Olha só, São Paulo. Vim pelo Insta, legal, Pedro. Então, muita gente vendo pelo Insta pela primeira vez aqui hoje, viu só? Primeira vez. Feira de Santana, Bahia, interior do Rio. Legal, legal. São Paulo. São Paulo de novo. Olha, muita gente de São Paulo. E São Paulo veio com tudo hoje. Aproveita e me contem também se vocês já estão nessa profissão, se vocês são do interior de design de exteriores ou da arquitetura, ou estão estudando, quem sabe pensando em migrar, em começar o curso. Me contem aí também em qual área vocês são. Tenho certeza que hoje vai ser muita informação. Muita informação boa aqui de design de exteriores e arquitetura também. Ó, já temos arquitetos aqui. Estudante de design amando, legal. Nono período de arquitetura e urbanismo, que legal. Técnica de edificações. Olha, a arquiteta também querendo começar a trabalhar com isso, do interiores. Sou apaixonado por essa profissão. Que bom! Então, a Giovana já veio aqui querendo entrar na profissão, ó. Tem interesse em agregar, arquiteta graduada há 3 anos. Olha só que legal, Milena. Psicologia, então já pessoas migrando de outras áreas também, isso é bom. Comecei o curso de design exterior e sou corretor de imóveis, olha só. Tá na área também, né? Fica vendo bastante. Me descobri apaixonado por essa profissão e estou começando a conhecer esse mundo. Que legal, Emily. Sou do TI, olha só, mas gosto de assuntos voltados a design. Boa, Pedro. Muito bem. Estou pensando em entrar na faculdade de design. Legal. Então já aproveitem e já peguem aí todos os blocos de anotações e Word, o que for, para vocês anotarem que hoje a Clarice vai dar muitas dicas legais aqui para vocês que estão apaixonados aí por essa profissão de design. Tem uma empresa de móveis planejados. Olha só, então. Daí já faz tudo numa só, né? Já vende, já projeta. Estou em transição de carreira. Que legal, gente. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora também. Antes de mais nada, quero ver se está tudo ok, se vocês estão vendo bem, se vocês estão ouvindo bem. E também quero dizer que a gente vai ter um Q&A no final da apresentação. Então, se vocês mandarem as perguntas no meio da apresentação, da explicação, e a gente não responda, vai ficar para o final, não se preocupe que as perguntas serão respondidas. E pegue as anotações que, olha, com certeza vocês vão tirar muitas informações úteis de hoje. Ok? Tudo ok? Ótimo. Muito bem. Então, falar um pouquinho da Mentorama para vocês, antes da gente começar, ainda mais que eu vi que tem bastante gente que não conhecia. Nós somos uma escola que possui formatos de treinamento exclusivo, temos mentores especializados que lhes dão suporte durante todo o curso, possuímos uma garantia de qualidade nas profissões mais desejadas, com mais de 3.000 alunos no Brasil e 25 programas de ensino. E lembrando que para todos os participantes do webinar, a Mentorama tem uma surpresa que será apresentada no final, então fiquem com a gente até o final, que logo logo tem surpresa para todo mundo aí. Aqui tem alguns dos nossos parceiros também, que estão em diferentes áreas e cada vez mais a Mentorama está tendo mais parceria para todo mundo que estiver estudando com a gente ter uma possibilidade aí também, quem sabe, de emprego futuro. Então, meu nome é a Lena, eu vou ser apresentadora aí de vocês hoje, junto com a nossa querida Clarice. Seja muito bem-vinda, Clarice. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, boa noite, Helena, tudo bem? Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, adorei.
o convite da Mentorama para poder falar dessa profissão e contar um pouquinho mais da minha história. Isso aí, então já vamos passar a palavra para a Clarice. Fique à vontade, pode compartilhar aí. Bom, eu pensei o que seriam as dúvidas gerais, né, do pessoal, por ser um público tão heterogêneo, poder falar, assim, dar um apanhado geral do que é ser designer de interiores, né, arquiteto ou designer de interiores. Eu sei que tem muita gente que está interessado no curso, tem o pessoal que está fazendo a transição de carreira e outras pessoas, inclusive, retomando a carreira, né, que pararam por um tempo, então estão querendo recomeçar. Então, montei uma ideia, assim, bem ampla para a gente poder tentar tirar as dúvidas do pessoal aí, e aí no finalzinho a gente vai responder as perguntas. Bom, o meu trabalho, ele inicia desde o layout até a decoração, né, passando pela obra ou não do ambiente. Normalmente a gente faz trabalhos com... o que mais acontece são os trabalhos relacionados à troca de revestimentos, gesso, iluminação e mobiliário sob medida. Eventualmente, a gente faz a obra civil, alterações elétricas, hidráulicas também, e abertura de alvenarias, né, deslocamentos, enfim. Né, é bem amplo, mas ele inicia desde o layout até a finalização com elementos mais delicados, almofadas, tapetes, persianas, né? A gente tenta fazer todo o trabalho até o finalzinho para o ambiente estar bem acolhedor, bem completo. Isso aí. Bom, se você quiser, pode já compartilhando também, não tem problema. Fica à vontade aí para abrir. Ainda não. Ok. O início do trabalho todo se dá, isso é uma coisa legal de falar, de uma conversa bem ampla com o cliente, né, ou com os clientes, que eles apresentam as necessidades, né, tiram dúvidas, né, e inclusive eles falam o quanto eles precisam e podem investir nesse trabalho, nesse projeto, porque assim a gente consegue, de uma certa forma, já balizar até onde nós vamos, né? Não adianta a gente criar um super projeto que financeiramente ele se torna inviável. Então, nessa primeira conversa, organizar o que precisa, quais são as prioridades e o valor a investir é muito importante para a gente não sair depois tendo que voltar e rever coisas, né, que não foram faladas no início. Então, essa conversa inicial é muito bacana. A gente gosta também de trocar muita ideia, eles contarem os sonhos, né? Às vezes, assim, passar a informação do que eles mais desejavam, para a gente poder ver se consegue, de alguma forma, dar uma encaixadinha ali, não só resolver problema, mas também realizar sonhos, né? Eu acho que isso é uma parte bem feliz do nosso trabalho, da nossa profissão. Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um pouquinho. Tranquilo, às vezes demora um pouquinho para chegar mesmo, mas fica à vontade. Enquanto isso, eu achei interessante a Eduarda já começar com essa pergunta da diferença entre arquitetura e design de interiores, né? Que eu acho que dá para vocês basicamente falar a principal enquanto abre o slide, né? Se você quiser comentar um pouco. Já vou falar para ela assim. A diferença, eu até fiz aqui um slide com as atribuições do designer de interiores, mas eu já posso até antecipar se ela quiser. É o seguinte, o arquiteto ele tem a qualificação para trabalhar também com questões estruturais, né, da obra. Alterações de alvenarias, né, elétrica e hidráulica. Já o decorador, né, ele só entra na parte de acabamentos finais de uma obra, né? Então, o arquiteto, o designer de interiores e o decorador, eles têm trabalhos muito complementares, mas executam funções distintas, né? O arquiteto, ele tem a qualificação de trabalhar com aquilo que o designer e o decorador fazem. Já o designer não pode trabalhar com questões estruturais, mas pode trabalhar com iluminação, pode trabalhar com conforto térmico, conforto acústico, né, a composição dos ambientes, a ergonomia, que é muito bacana, né, então, mas eu vou apresentar aí no slide
as áreas também, inclusive, né, de atuação do designer. Uhum. Beleza. Tá carregando um pouquinho, mas acho que já tá aparecendo aí. Vamos ver. O pessoal tá mandando algumas perguntas, mas pessoal, se a gente não, lembrando, se não respondermos agora, vai ficar pro final, mas vai ser respondida. Não abriu ainda, Clarice, mas se você quiser tentar ali de novo, pode ir. Tava carregando, mas saiu. Tava carregando, mas saiu. Aham. Isso aí. Bom, aqui. Enquanto... Isso. Tá ótimo. Agora tá indo. Bom, aqui eu falo um pouquinho sobre as tendências da decoração, mas antes eu queria falar sobre o que aconteceu agora nesse último ano, né, onde a gente teve uma necessidade de isolamento e fez com que as pessoas tivessem que repensar a forma de se relacionar com o lar, né? Houve uma procura muito grande para a gente fazer mais ainda a otimização dos espaços, no momento que, às vezes, o casal teve que voltar a trabalhar dentro de casa com as crianças, né? Fazendo reuniões online. Então, isso tudo causou um rebuliço, né? Dentro das residências, né? Então, foi um dos principais assuntos esse ano para os designers de interiores, é readaptar ambientes para transformar, às vezes, 2 ambientes em home office na casa, separados até para poder cada um trabalhar no mesmo horário sem atrapalhar o outro fazendo reuniões. Sim. O conforto e o bem-estar também, fazendo os ambientes se tornarem mais práticos para poder ter mais tempo com a família. Isso é uma tendência que já vinha acontecendo, ambientes mais simples, né, menos mobiliário, facilitando a vida, o dia a dia, né, das casas. A aproximação com a natureza é uma coisa que já vem acontecendo e também se intensificou, né? Todo mundo quis dar um jeitinho naquela varanda, naquele terracinho que tinha, estava meio largado lá, montar uma horta, né? Então, isso foi um movimento também bem interessante agora, nesse último ano. Quanto à questão das tendências de decoração para o ano que está chegando, que estamos aqui, 2021, eu destaquei quatro situações. Nessa primeira tela aqui, eu falo sobre as cores, né, que elas saíram só das paredes e entraram em móveis e tetos, transformando os ambientes, inclusive, em módulos mais vibrantes e volumes mais únicos. O monocromático também, em ambientes pequenos, tudo pintado, teto, a parede, e o chão todos da mesma cor, também é uma tendência, né? Está bastante, aparecendo bastante aí nesses novos projetos. Mesmo. E fica bonito, às vezes o pessoal pode pensar que não dá certo, né? Mas vendo a foto já dá para ver que fica bonito. Bem bacana. Os monocromáticos, principalmente em ambientes pequenos. Mudou a tela aí para vocês? Sim. Tá. Aqui, falando um pouquinho de texturas, tem uma coisa muito legal que era pouco usada, mas está começando a ganhar força, que são as tintas com pigmentos naturais. O que significa isso? São tintas feitas à base de sementes, de folhas e de terra, que dá esse efeito esfumaçado, assim, sabe? Uma coisa meio primitiva, bem rústica nas paredes, tá? As superfícies também com elementos naturais segue, e os ripados em madeira muito também continua, já estava em alta e segue os ripados em madeira bem presentes na decoração. Quanto às formas, Alana, o pessoal tem comentado, né, que as formas arredondadas não estão só no mobiliário, né, nos sofás, elas estão indo também para luminárias, espelhos bem curvos, assim, e os estofados com esses gomos, aonde não só a forma, né, do estofado, mas também eles escondem aonde eles são modulados, né, então dá esse jogo mais
bacana de dispor o ambiente de forma mais livre, né? E aí esconde a emenda do mobiliário. Esses sofás também que tem 2 lados, que se chamam sofás bilaterais, também estão super em alta. Deixa os ambientes mais descontraídos também. É verdade. E aqui o metal, né? Cada vez mais presente naquela tendência do estilo industrial, né? Agora assumindo também em acessórios para cozinha, acessórios de banheiro, móveis e iluminação. Fazendo essa composição com a serralheria, que já estava super em alta, né, nesse estilo industrial, e o detalhe também das chapas metálicas, nas prateleiras, nessa imagem aqui de cima, que eu mostro, que é bem sutil, ela é bem fina, e ela tem uma estrutura muito bacana, né, que dá essa possibilidade aí. É isso. Que também fica lindo. Tendências. Eu vi muita gente ainda falando que quer ingressar e tem algumas dúvidas sobre o curso. Eu sei que você vai falar sobre como se inserir no mercado de trabalho também. Mas quero fazer uma breve pausa, já voltamos com a Clarice, para falar um pouquinho para vocês também que têm vontade aí de ingressar. Algumas curiosidades, né, sobre essa carreira. Então, quem pensa que o design de interiores é a profissional que se envolve apenas com decoração, tá enganado, né? A gente sabe que não. Esse profissional tem espaço garantido em construtoras, incorporadoras, empresas de arquitetura e urbanismo, escritórios de design, lojas de mobiliário, empresas de paisagismo, empresas de eventos e muito mais opção, né? O salário médio de um designer, na verdade, aqui seria uma base mesmo, né? Que aí vai depender de muito lugar onde você trabalha, ou se você faz sozinho, é de R$ 2.570. Então, da fonte do Glassdoor, né? O atual cenário para esse profissional oferece boas oportunidades em diversos segmentos, como estávamos falando ali. No entanto, destaca-se a busca desses profissionais para o desenvolvimento de ambientes internos corporativos, como escritórios, salas de reunião, ou até mesmo andares de prédios interiores. Como a Clarice mesmo falou ali, que agora está todo mundo buscando até fazer escritório em casa, né? Então, é uma área que está crescendo bastante. E na Mentorama, vocês podem já começar a carreira aqui, que a gente tem o curso que é a profissão design de interiores, né? Então, para quem já está querendo começar e não sabe por onde, aqui já te dou uma resposta. Além de tudo, você tem uma ajuda extra para encontrar emprego logo após você sair do curso, ou seja, mesmo que você não queira entrar numa empresa ou alguma coisa, a gente vai te ajudar a organizar o portfólio, criar um currículo, treinar para entrevistas, enfim, você tem aí uma consultoria enorme junto com a Mentorama, não só no curso, né? Então, eu vi que muita gente aí estava falando, não sei por onde começar. A gente já te dá uma ajuda bem grande nesse início de carreira. Os nossos mentores, então, aqui do curso, temos o Paulo Binder, que ele já atuou como diretor de criação nas maiores empresas de cenografia do Brasil. O Marcel Lobo, já foi também professor da Miami AD School, ou seja, também uma vasta experiência, e o Jonas Bernardi, hoje à frente do seu próprio estúdio, atende escritórios importantes de arquitetura. Então, são profissionais excelentes que estão aí para guiá-los no curso, né? Tem alguns trabalhos dos mentores aqui para vocês saberem também. Só alguma coisinha mesmo, que lá no site da Mentorama tem mais. Se você quiser, dá uma clicada lá que você vai ver alguns outros trabalhos dos mentores também. E para quem está se perguntando, como é que acontece o curso da Mentorama, então? Você assiste as aulas online de qualquer dispositivo, da onde você preferir, faz as atividades, conversa com o mentor, ele vai te dar o feedback, te ajudar e defende seu projeto de conclusão também. Você tem um mentor individual, ou seja, ele vai te auxiliar durante todo o curso com seus projetos, dando feedback nas atividades e tudo mais. A Mentorama também tem uma plataforma muito intuitiva, né? Como que você se aprende nessa plataforma? Ela é uma plataforma inglesa, ela é bem intuitiva, bem tranquila, todo mundo consegue acessá-la facilmente, e você conta também com o serviço de atendimento da Mentorama, que é bem completo, ou seja, você entra no curso e você tem a equipe de suporte com você desde o início até o fim. Você não está sozinho nunca. E também, muito importante, você conta com a Mentorama para abrir a sua comunidade, fazer o seu networking, começar a conversar tanto com os mentores, com os profissionais, e também com os outros alunos, né? Trocar projetos, informações. Então, você já começa a ter o seu networking no curso também, né?
Então, se você está interessado, se você tem algumas outras perguntas sobre esse curso também, que eu não falei por acaso, eu vou deixar um botãozinho bem especial aqui em cima para vocês. Vocês clicam ali, vão ser redirecionados rapidinho, só para deixar as suas informações, que os nossos especialistas, eles vão entrar em contato com vocês, só para explicar o que for necessário sobre o curso, que vocês tirarem as dúvidas de vocês, ok? O botão vai ficar aqui em cima, se eu fosse você já clicava nele. Enquanto vocês abrem aí, clicam no botão, a gente volta para a Clarice, que ela tem muito mais informações para a gente. Contigo de novo, Clarice. Vamos lá, já está compartilhando a tela? Ainda não, pode voltar lá no mesmo botão, que daí ela já vai compartilhar. Acho que já... Isso aí, deu? Já chegou. Uhum. Bom, eu já tinha introduzido esse assunto ali com a pergunta da nossa espectadora, falando sobre as atribuições, né? Bom, aqui eu explico um pouquinho mais. O curso de design de interiores, ele já existe há bastante tempo, porém, só em 1999, há 22 anos atrás, é que o MEC reconheceu o curso, tá? Mas ele foi regulamentado, a profissão de designer de interiores, ela foi regulamentada há 5 anos atrás, tá? Foi criada uma lei, que eu botei na tela aqui para vocês, tá? Aonde aqui descreve todas as atribuições do designer de interiores. Então, como eu já tinha comentado antes, a diferença para o arquiteto é que realmente a parte estrutural, questões estruturais, né, e instalações elétricas e hidráulicas, o designer de interiores, ele não tem qualificação para fazer. Tá? Essa seria a principal diferença. Tá? Tem essa lei aqui, vocês podem olhar no site depois também, eu posso deixar disponível também, que está bem pequenininho, não está muito legível, mas aqui eu não quis ocupar muitos slides com essa informação. Quanto às áreas de atuação do designer de interiores, é muito ampla, porque a gente pode encontrar design em praticamente tudo, né? E o design, ele surgiu a partir das necessidades humanas, em habitar, se locomover, se alimentar, o seu lazer, os esportes, né? O trabalho. Então, o design, ele tá presente em muita coisa, né? Aqui eu citei algumas áreas principais, mas não menos, as outras que não estão citadas aqui não deixam de ser menos importantes. Mas, por exemplo, o design de mobiliário é uma área muito bacana e é muito valorizada, né? A gente tem diversos designers nacionais aqui brasileiros que estão fazendo muito sucesso no exterior. Aqui eu coloquei até uma alusão para a gente ver como o design ele realmente está em tudo. A cadeira dos irmãos Campana, essa Blue Chair, dela saiu o desenho deles para Melicinha, né? Então, quer dizer, as escalas do design também são interessantes, né? Porque tu pode trabalhar tanto com um objeto quanto com a forma de um prédio, né? De um elemento muito maior. Então, isso é uma coisa bem atraente no design, né? Quanto ao design sustentável, é uma área que cresce demais, né? A gente poder desenvolver produtos com reuso, com baixo impacto na natureza, são questões cada vez mais importantes, né, para a humanidade. Então, aqui eu mostrei algumas imagens, o design de interiores, mesmo aqui um ambiente que eu fiz com a decoração, foi até as almofadas, elementos decorativos, né? Aqui no outro ambiente eu botei um buffet do nosso designer Latog, tá? Que deu um destaque para o ambiente de jantar, depois eu tenho uma foto maior desse projeto. Tem a nossa gaúcha aqui, Renata Rubim, no design de superfícies, esse cobogó que ela criou, inclusive ganhou um prêmio. E aqui um elemento internacional, que é uma luminária super famosa, luminária Arco, da linha da Floss, que é uma marca italiana de luminárias muito
muito influente. Uhum. Agora, vou falar um pouquinho sobre a parte dos desafios da profissão. Na minha opinião, né, o maior desafio é realmente a relação que nós temos, os fatores vinculados ao relacionamento com os clientes e fornecedores. Eu acho que esse é o principal ponto, o mais importante e o mais difícil na carreira do designer de interiores, porque a gente precisa compatibilizar sonhos, expectativa, saber lidar com as ansiedades do cliente e as cobranças, né, durante o processo de projeto e obra. Então, a boa comunicação, né, com eles é sempre a garantia para um resultado positivo. Isso, sem dúvida, é uma questão muito importante. Que mais? Além da relação com os clientes, o ter fornecedores comprometidos, né, com o trabalho, que façam um trabalho de boa qualidade, também é muito importante. Ter uma certa, um vínculo com esse pessoal, manter o contato, manter parcerias, né, constantes, né, traz uma qualidade para o nosso trabalho, a garantia que eles são comprometidos e o cliente, ele se sente muito mais tranquilo e satisfeito com essa percepção que ele vê que o arquiteto, o designer, ele tem essa organização, né, junto com os prestadores de serviço, né, não ser aquele cara que vai sumir da obra, aquele cara que nunca mais vai aparecer. Então, essa segurança, o cliente fica muito mais satisfeito. Uhum. E também eu vi muita gente com a mesma dúvida que Clarice sobre o mercado de trabalho, assim, né? Talvez seja um desafio também para você entrar primeiramente no mercado de trabalho, conseguir os primeiros clientes, como que isso funciona, né? O pessoal perguntou bastante sobre isso. Pois é, então, como eu falei, né, essa questão da gente ter como objetivo final, né, saber lidar com essas emoções do cliente, saber conduzir de uma forma, um bom relacionamento, o trabalho todo, faz com que o cliente ter o objetivo que o trabalho vai ter um resultado positivo, isso faz com que o cliente saia satisfeito, tá? E quando a gente está lá no início começando e a gente não tem muitos clientes, o mais importante é o cliente sair com um sorrisão na cara, porque aí ele vai convidar os amigos para ir naquele lugar, para ir na casa dele ou no escritório dele, aquilo vai fazer diferença e as pessoas vão começar a perguntar quem foi, quem fez, né? Então, além de tu divulgar os seus trabalhos nas redes sociais, né, que é uma porta grátis para todo mundo, né? Não dá para deixar de fazer isso. É também deixar o cliente satisfeito, porque ele vai valorizar o teu trabalho, ele vai saber o quanto é importante o profissional estar ali atendendo ele, né? Resolvendo os problemas, trazendo soluções, inclusive soluções viáveis financeiramente, como eu já tinha comentado, né? Não adianta a gente bolar uma coisa que fica inviável para ser paga. Então, ele satisfeito, ele vai chamar mais gente para a gente conhecer. Eu lá atrás, há 20 anos atrás, comecei assim, dando passinhos, mas não tinha redes sociais, né? Não tinha esse tipo de divulgação e a gente começa assim, né? Então eu tenho clientes da vida inteira aí, que eu já fiz as crianças pequenininhas e crescendo e saindo de casa e famílias mudando de casa, então principalmente isso, né? A gente começar lá do início agradando, fazendo um bom trabalho, tendo um bom relacionamento, que daí as coisas vão indo. E hoje tá mais fácil ter coisa de divulgação em Instagram e tudo mais, né? Então fica mais fácil ainda esse trabalho de boca a boca, digamos, né? Só complementa, né? Só complementa, porque daí o teu amigo vai jantar na tua casa, gostou da reforma, ele pergunta quem é, já dá uma espiadinha ali, olha só, gostei, entendeu? Então, isso
para quem está começando, realmente são 2 fatores importantes, né? Para deixar o cliente satisfeito e divulgar o teu trabalho nas redes sociais. Isso aí. Vamos lá. Bom, quanto ao mercado de trabalho, atualmente, quanto ao mercado de trabalho... Oi? Não, pode ficar tranquila, pode falar. Atualmente, eu até coloquei aqui, eu não sei se eu estou compartilhando aqui a telinha com vocês. Aqui, ó, o mercado de trabalho. O que está acontecendo? Esses juros baixos agora, né, para aquisição da casa própria, aqueceram um monte o mercado. Então, a gente está realmente com bastante trabalho aqui no escritório. As coisas estão acontecendo, embora, digamos, na contramão de muita gente, né? O designer de interiores, o arquiteto, eles estão com bastante trabalho porque as pessoas tiveram que ir para dentro das suas casas e reformular aquilo que eu já comentei antes, né? Então, tudo isso com os juros baixos aqueceu bastante. Tem muita gente comprando imóveis, tem muita gente se mudando, tem muita gente indo morar em casas, né? Então, a nossa profissão está bem requisitada. Verdade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre criatividade, tá? Não sei se tem alguma perguntinha agora, eu podia ir para esse item. Acho que pode ir, que tem algumas que você já vai responder nesse caso. Tá. Bom, tem certas coisas, tem certas características que te ajudam a ser arquiteto e designer. E depois eu coloquei esses 5 elementos que eu vou falar sobre eles, mas assim, ó, ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa que tem ideias, ser uma pessoa que não se contenta com o comum, né, questionadora, são coisas que fazem o nosso trabalho ser muito mais criativo e muito mais ousado também, né? Então, ter interesse por arte, por cultura, né, valoriza também o teu trabalho. Eu acho que isso são características do designer e do arquiteto que são bem importantes para toda a carreira. E nesses 5 elementos essenciais que eu coloquei aqui na tela, associação, questionamento, observação, networking e experimentação, eu citei eles todos pelo seguinte, porque não adianta tu ser uma pessoa... Precisa haver um equilíbrio entre esses 5 elementos, porque não adianta tu ser uma pessoa super criativa, né, e não trocar ideias, não experimentar aquilo que tu bolou, não apresentar isso que tu cria. Então, todos esses itens aqui, a inovação, os questionamentos, a forma que tu observa, né, a forma que as pessoas, né, vivem, né, e precisam das coisas, faz realmente ter um trabalho de muito mais valor, né, e personalizado. Isso aí. O networking é, na verdade, fundamental, eu acho, para qualquer profissão, inclusive, né, você ter essa chance de desenvolver ali falar tanto com pessoas experientes como pessoas que estão iniciando, né, já te ajuda bastante a criar, às vezes, até uma rede de clientes, né? Sim, trocar ideias, né? Pedir a experimentação também, né? Eu fiz um trabalho que era um produto, né? Fazendo uma percepção da minha sobrinha, que estava com 2 anos e meio, e a forma que ela brincava, e a forma que ela queria brincar, e o jeito que ela estava... Eu desenvolvi um produto que está agora em fase de patente para tirar o registro, e a gente fica analisando, né, a forma que a pessoa, que no caso era uma criança, estava querendo brincar. Então, e isso é muito bacana, né, a observação, o questionamento, por que aquele brinquedo tem que ser assim, por que ele não pode ser um pouco diferente. Então, isso é muito legal para a pessoa que cria, né, e aí depois tu experimentar e testar, é muito legal. Isso é verdade. E bom lembrar também que aqui no curso com a Mentorama, vou falar mais um pouquinho para vocês têm esse começo de networking já. Então, vocês já começam tanto com os mentores quanto com os alunos mesmo.
a trocar experiências, trocar ideias também, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do como que é esse nosso programa de profissão de design de interiores, né? Temos vários módulos, inclusive é um curso bem completo. Você vai já começar com o Photoshop, mesmo que você não saiba nada, não tem problema. A gente tem Photoshop do zero ao Pro, então já a introdução até o retoque, make-up, tudo, vocês vão conseguir já aqui no curso. Também design de interiores do zero, para quem realmente não está na profissão, não está na área ainda. Vamos começar já direto com a formulação de um problema, soluções, criando conceitos. Você vai progredindo também até chegar à fase no Pro, né? E aí você já vai ver montagem de cena, luz e câmera, produção e humanização, enfim. É um curso completo mesmo do zero ao Pro. E com certeza você já tem o AutoCAD junto, né? Que muitos cursos eles não oferecem. E aqui você já consegue ter, porque hoje em dia é difícil mesmo ser o papel e caneta, né? A gente acaba mexendo mais em programas. Então aqui você já tem desde a introdução ao AutoCAD até o projeto final. Então é um curso bem completo, com vários módulos. E logo após o curso você já sai com seu currículo pronto para ingressar em qualquer empresa ou começar a sua carreira do modo que você preferir, né? Os privilégios que você tem ao ser um aluno mentorama. Você tem 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops diferentes ao longo do ano, laboratórios do curso escolhido, ou seja, justamente para você fazer seus projetos, experimentar, ver como é que eles ficam, trocar ideias com o pessoal, e consultas ao vivo com os mentores também. E como eu falei, a Mentorama também te dá essa ajuda para organizar o portfólio, para criar tudo que você precisa para já começar a sua carreira mesmo. Então, deixo mais uma vez para vocês aqui avisado que o botão está ali em cima. Aproveita, que esse curso está incrível, completo. Clica no botão e deixa seus dados. Você não vai comprar nada, vai apenas pedir algumas informações a mais sobre o curso. Tá imperdível. E antes mesmo de eu voltar para Clarice, vou falar o tão esperado assunto sobre o valor. E aqui eu já vou falar para vocês sobre aquele presente que eu falei que a Mentorama tem, né? Então, qual seria o valor desse curso? O importante é vocês saberem que aqui, para todos os participantes do webinar de hoje, vocês já garantem 60% de desconto. Então, para todo mundo que está participando aqui, já ganhou automaticamente 60% de desconto para fazer esse curso incrível com a gente. Então, o valor com desconto do curso fica em R$ 4.800 e você pode sim parcelar em várias vezes. Então, tem chance para todo mundo conseguir fazer esse curso, sim. Além de que a Mentorama conta com um parceiro de crédito 100% confiável para você pedir crédito estudantil, fazer parcelamentos diferentes. Então, para todo mundo poder fazer mesmo, que esse curso está imperdível. Vocês já ganharam 60% de desconto, mais da metade. E além disso, a gente adia o pagamento de vocês por 3 meses. Você começa agora e só paga daqui a 3 meses o primeiro. Então, é cheio de presentes para vocês que estão aqui com a gente hoje. Está imperdível, olha só. Além de tudo isso, os 10 primeiros inscritos ganharão um curso, mais um curso na Mentorama. Então, você está ganhando 60% de desconto num curso completo, mais um curso de brinde da Mentorama e ainda tem várias formas de pagamento também. Isso aí. Então, vou deixar aqui também, novamente, para vocês ganharem esse presente, mas com esse descontão incrível da Mentorama. Clica aqui no botão. Você vai ser redirecionado, mas é por apenas alguns segundos, só para deixar suas informações, que os nossos especialistas eles vão entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas. Ok? Então, Clarice, voltamos para você. Já volto para ti com uma pergunta sobre Eu sei que você vai falar, mas antes de você entrar nesse assunto, temos algumas perguntas sobre a principal diferença entre o decorador, então, e o design de interiores, né? Eu sei que você vai falar logo sobre isso. Bom, o designer de interiores, ele pode fazer toda a parte de ambientação, né? O desenho do mobiliário, ele pode fazer a parte de iluminação, o conforto térmico e acústico do lugar também, né? Ele trabalha com a composição dos ambientes, ele trabalha com tudo aquilo que compõe, né, para fazer
a funcionalidade do espaço, né? E pode trabalhar com gesso também, né? Já o decorador, ele entra só para os acabamentos finais. O decorador, ele não tem habilitação para trabalhar com iluminação, embora muitos trabalhem, mas assim, as qualificações são diferentes, né? Então, o decorador, ele não tem qualificação para trabalhar com partes de iluminação, conforto térmico, acústico, né? E o desenho de mobiliário também, né? A ergonomia, principalmente, né? Para o desenho de mobiliário. Isso aí. Então, podemos voltar para a sua apresentação, pode continuar. Tranquilamente. Bom, aqui... não está aparecendo ainda, Clarice. Não? Não, pode ir lá no mesmo botãozinho que já... Isso, agora voltou. Voltou? Tá. Etapas de projeto. Bom, isso aqui seria o cenário perfeito, o melhor dos mundos, se a gente não tivesse que volta e meia andar por eles, né? Retomar alguma coisa ou outra, né? Então, mas aqui eu listei as etapas que acontecem num projeto. Então, o briefing é como eu tinha comentado ali, é a primeira reunião com o cliente e ela deve ser o mais ampla possível, né? Onde o cliente coloca todas as suas necessidades e expectativas referente ao projeto. Então, ele é acompanhado do levantamento do ambiente, né? Ou dos ambientes, né? Dependendo do tamanho do projeto, aonde a gente vai lá e faz toda a medição, levantamento fotográfico também, importantíssimo, né, para depois voltar para o escritório e começar a elaborar. Nessa primeira reunião, o cliente normalmente ele conta alguma coisa que ele gosta, ou o sonho dele, algum elemento que ele goste muito. Eu gosto muito de molduras, eu gosto muito do estilo industrial, enfim, eu gosto muito de tijolo, enfim. Aí ele coloca as informações que ele mais gosta, tá? Para a gente poder sacar um pouquinho do estilo dele. Aí a gente bola esse segundo item aqui, que é o mood board, né? E agora eu vou começar a mostrar para vocês, então, como é que as coisas começam a acontecer. Aqui, então, eu vou apresentar o projeto de uma suíte de casal, tá? Então, depois da reunião com o casal, eu levantei algumas informações que eles me passaram na reunião. A gente quer um quarto de casal confortável, aconchegante, nós temos livros e muitos quadros para expor nesse ambiente, então a gente gostaria de uma coisa romântica também, mas com uma cara mais clássica. Tá? Então, voltando lá para essa etapa aqui, eu trabalho com esse estudos de layout, que seria o anteprojeto. A gente pega o ambiente e apresenta para o cliente opções de distribuição do espaço, tá? Diversas distribuições. Nesse caso aqui, eu apresentei 3 propostas. Essa primeira aqui, onde a cama fica nesse canto. Aqui tem toda uma parede de armários. Vocês estão vendo o meu cursor aqui, Alena? Dá para ver tranquilo. Tá. Então, aqui é uma opção de distribuição. A gente colocou um biombo na frente da porta de acesso do quarto, né? E aqui uma parede toda de armários. E aqui a parte de penteadeira que a cliente tinha pedido. E a cama nesse lado. E aqui a porta que vai para o banheiro. Nessa segunda opção, a gente criou, aqui está a porta de entrada, a cama fica aqui, né? Aqui ficou a penteadeira da cliente, tá? Com a poltrona, e a gente fez um closet fechado, com a porta do banheiro vindo para cá, entrando para dentro desse closet fechado com uma porta aqui, inclusive. E esse aqui foi o terceiro layout no mesmo ambiente, tá? Aonde a gente fez um closet todo aberto para o quarto, a cama se manteve que nem a segunda opção, e aqui ficou uma pequena penteadeira, bem mais simples do que a segunda ideia. Nessa proposta foi valorizado a área de leitura, nessa poltroninha aqui, logo na entrada do quarto. Aqui tem a entrada do quarto, e aqui
a pessoa vai para o banheiro. Uhum. Estando esse layout aprovado, aqui eu botei um selinho aprovado, a gente começa a desenvolver as elevações, as vistas desse projeto, especificando todo o material que vai acontecer nesse ambiente. Então, aqui é bastante tempo de desenho, a gente fica horas e horas desenhando e especificando todos os projetos. Aqui é só uma pincelada do que é o projeto de um dormitório de casal, né? Então, todas as especificações aqui do que é cada coisa, né? Com as suas medidas, né? Isso, inclusive, já vai para a marcenaria para fazer um orçamento prévio. E já vai acompanhando, então, o cliente sabendo mais ou menos o quanto ele vai gastar. Mais detalhamentos, aqui é outra vista, né? Olhando a cama de lado, a porta de entrada, a televisão onde vai ficar pendurada. E os elementos todos aqui também compondo as medidas, né? E as especificações. Detalhamentos internos também a gente faz de mobiliário. Tem que apresentar porque a marcenaria precisa saber quais são os itens que ela precisa incluir no orçamento. Vocês viram que é bastante desenho, né? Bom, aí aqui entra na parte de alterações elétricas, que seria a distribuição para esse quarto acontecer dessa forma, nesse formato novo, aonde que a gente precisa botar tomada, interruptor, né? Deslocar pontos para a TV funcionar, para poder ligar um computador na lateral da cama, botar o teu celular para carregar, enfim, tem que pensar em tudo que vai acontecer aqui. Aqui acompanha o projeto elétrico, o projeto luminotécnico, aonde também a gente especifica todas as luminárias, que tipo de luminária é, faz uma legenda para elas, explicando aonde será cada ponto de luz e cada circuito. Aqui a gente apresenta um 3D, tá? Uma renderização básica. Esse não é um render de fotorrealismo, é um render mais básico de distribuição do espaço para o cliente entender como é que vai ficar o quarto. Nesse momento aqui, a gente muito troca ideias sobre os revestimentos. Por exemplo, aqui vocês podem ver que a gente optou por fazer em marcenaria em madeira, né? E nessa opção aqui a gente levou a ideia de fazer branco. Então, com o programa de 3D é bacana a gente fazer esses testes de revestimento, né? Porque ajuda o cliente a ficar mais seguro quanto ao acabamento a escolher. E aqui já é o ambiente pronto. Já a fotografia dele pronto, montadinho, decorado e ambientado. Aqui alguns detalhes que eu mostrei lá, aqui a TV que fica suspensa no teto, né? O armário ficou em marcenaria então, né? E os outros elementos ficaram claros, mas aqui ficou a marcenaria conforme aquela imagem que eu tinha mostrado. Os detalhes que a gente fez as especificações. E aqui mais um outro ângulo do ambiente. Agora eu dou uma paradinha para perguntar se alguém tem alguma dúvida. Eu ia mesmo te falar sobre essa parte. Vamos ver. A Laura perguntou para ti se essa parte de distribuição elétrica do projeto o designer também pode fazer, ou só um arquiteto poderia. Ele tem que trabalhar, o designer teria que trabalhar com um engenheiro elétrico, tá? Ou um eletricista que tenha o curso técnico que possa dar tenha a qualificação adequada. O designer de interiores, ele tem que fazer em conjunto com essa área técnica. Uhum. E o Guilherme pergunta também se para realizar um desenho como esse, os projetos, né, os programas... peraí que perdi, chegou uma pergunta, perdi. Assim, como o AutoCAD, por exemplo, né, eles aceitam mesa digitalizadora? Ou tem que ser só no computador, talvez? Como funcionam esses desenhos? Não trabalho com mesa digitalizadora, tá? Não? Não trabalho. E muitas pessoas que compraram desistiram. Então, eu não vejo muito benefício na mesa digitalizadora. E os programas que a gente trabalha aqui é AutoCAD e SketchUp.
principalmente, mas tem muitos programas hoje em dia, né, que fazem esse trabalho também. Aham. E o Rafael até perguntou falando ainda sobre essa parte de contratar um engenheiro elétrico, né? Se o design de interiores mesmo faz esse contrato ou para o projeto, ou o cliente mesmo já vai reunir uma equipe, depende de onde você trabalha, como que funciona esse contrato? Olha, o ideal é ter uma equipe já. O ideal é ter uma equipe, já ter o seu grupo, né? Se o designer, por exemplo, ele precisa de um laudo de alguma alteração estrutural para o trabalho acontecer, ele tem um arquiteto ou um engenheiro já parceiro dele para fazer esse trabalho, assim como o engenheiro elétrico. Eu acho muito legal montar uma equipe, né? Não precisa ter um vínculo de trabalho com eles, mas tu pode ter parcerias eventuais, né? No momento que aquele projeto demanda esses complementares, tu ter já esse grupo que já entende o teu desenho, que facilita bastante, né? Então, já sabe como é que a sistemática é muito interessante, assim como todos os parceiros, né? Porque, por exemplo, para esse ambiente aqui, eu tive diversos prestadores de serviço, né? Começou com o eletricista, o gesseiro, o estofador, o marceneiro, o pintor, né? A vidraçaria, a loja de objetos, a loja da poltrona, enfim, né? Então, é muita coisa que envolve cada. Então, tu ter um grupo já para cada projeto é muito interessante, facilita bastante. Já ter uma certa equipe, né? Exatamente. Ok, as perguntas, algumas outras vamos deixar para o final. Enquanto isso, se você quiser finalizar, pode continuar aí, Clarice, sem problemas. Tá. Bom, aqui então eu mostrei alguns elementos bem pontuais, tá? Quando a gente consegue quando a gente tem o cliente que ele já comprou algumas coisas, mas ele ainda não conseguiu decorar a casa ainda não está com aquele aconchego que ele queria, não tá com a cara que ele quer. Esse é um trabalho bem pontual, né? Onde a gente trabalhou apenas com elementos decorativos. Fizemos o forro de gesso, que aqui não existia, né? Colocamos forro de gesso, uma iluminação pontual e um detalhe também. E o espelho lá atrás, aquele buffet lindo do Latog, do designer, e a mesa se manteve a mesma. Vocês podem notar que a mesa é exatamente a mesma, a gente não mudou nem o piso, nem a mesa, e só composto com outros elementos aqui. A luminária nova, né, mais a iluminação embutida no forro com o projeto luminotécnico. Já deu uma cara bem mais... Deu um estalo, né, no ambiente, né, deu um... Então, e isso é muito bacana, porque tem muitos clientes que já têm alguns elementos pré-existentes, eles nos pedem, poxa, eu comprei essa mesa faz um ano, não queria me desfazer dela, será que não dá para aproveitá-la, né? Então, a gente não costuma desperdiçar, né? E nem... até por consideração ao cliente que investiu em coisas sem ter um acompanhamento profissional, a gente poder ajudar ele a valorizar, né, aquilo que ele já comprou. Aqui aqui às vezes a gente só tem que resolver um problema, né? Essa varanda, o casal gostava muito de receber. Do lado oposto aqui tem uma churrasqueira, tem uma área super agradável, uma varanda curva, e eles gostam muito de receber para churrasco, só que aquela máquina de ar-condicionado, eles achavam assim, o ó, né? E tal ó, né? E tal ó. Então, era um problema simples, né, de resolver, só que aqui, claro que a gente tem que ficar atento que esse equipamento, ele traz muito calor, né, para o ambiente, então a gente fez um móvel ripado, que não impede a saída do ar quente que tem ali, mas ficou com uma outra cara, né, a gente deu uma mexida no ambiente que, de uma forma simples, né, bem pontual, que já ficou com outra cara, para eles não terem aquela máquina estragando o astral da varanda. Isso aí. Aqui eu mostro já uma transformação geral, né? O banheiro era assim, nunca tinha sido mexido, e a cliente, ela queria um banheiro super feminino só para ela,
E uma área, assim, que tivesse uma luz indireta para ela poder relaxar na hora do banho também. Então, aqui a gente fez uma transformação bem intensa, né? A gente trocou todos os revestimentos, né? Ficou tudo clarinho. O mármore também, o mobiliário, investimos numa iluminação indireta para dar esse astral, assim, mais acolhedor, né? Ficou lindo. E aqui, essa aqui é o que aconteceu o ano inteiro, né? As pessoas tendo que trabalhar em casa. Então, aqui a cliente, o casal me chamou, eles precisavam de 2 postos de trabalho. No caso, eles em específico não é igual ao outro que eu comentei com vocês, eles não fazem reuniões online, eles trabalham com vendas pela internet, então é um pouco diferente, não havia necessidade deles trabalharem em ambientes diferentes. Então, aqui era a sala antes, com a porta de entrada do apartamento, e eles precisavam que nesse espaço aqui eu transformasse num ambiente de home office. Então, a gente colocou um biombo, que organiza um pouco, ali está a porta de entrada, né, vocês podem ver. A gente colocou um biombo para dividir essa abertura da porta, direto da casa, e no dia a dia fica aparecendo um aparador, né? E aqui nesse armário em cima fica todos os equipamentos de escritório, impressora, livros, folhas de papel, essas coisas. E aí, quando tu vira as poltronas, tu abre a tampa, estão ali os 2 postos de trabalho. Que ficou muito bom para vários jeitos, né? Não necessariamente só um escritório. Otimizou, né? É uma sala, né? E a bagunça fica escondida também no momento que tu fecha a tampa, tu pode deixar a tua papelada ali dentro, que a visita não vê, né? A casa tá arrumada quando muda a função. Sim. Aqui eu mostro um pouquinho, esse trabalho foi feito há pouco tempo, eu mostro um pouquinho de como é que é, porque às vezes o pessoal acha que é só a foto bonitinha no final, né? E aqui eu resolvi mostrar para vocês um pouco da encrenca que a gente tem que viver, porque a gente não pode se assustar com poeira, né? Porque a poeira faz parte do arquiteto e do designer de interiores. Quem executa a obra sabe muito bem que a poeira faz parte do nosso dia a dia. Então não adianta sair correndo, né? Aqui é uma cozinha que a cliente queria abrir aquela porta que dava lá para a lavanderia, né? E estava enjoada desse mobiliário com essa cara de anos 90, por aí, sabe? Madeira e branco. Ela queria mudar um pouco o estilo, já não era mais a cara dela. Mas os móveis estavam de ótima qualidade, então a gente resolveu desmontar a cozinha, levar toda ela para pintura e trazer ela toda de volta numa outra cor. E abrindo essa parede aqui, onde eu estou mostrando os tijolos, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho. Aqui, onde a gente abriu tudo para a sala. Nossa, olha só. Então, aqui a gente tirou o revestimento, o piso também, só voltando aqui, o piso também era antigo, era pequenininho, ela quis trocar por um piso maior. Então, aqui já está no 7º dia o piso instalado, a parede aberta, arrematada, né? E aí, nesse momento, os móveis já tinham sido, né? Já estavam lá para pintura. Aí, aqui é o dia da montagem dos móveis, que é o dia da bagunça. Às vezes tem 7, 8 pessoas no mesmo ambiente, né? Trabalhando. Não dá para sair correndo, tem que ficar lá. E aqui é a cozinha já pronta, né? Depois de toda a reforma. O mobiliário pintado e o piso novo, em peças maiores, né? E a cozinha toda aberta aqui com uma bancadona para a sala. Nossa, ficou muito diferente. Aqui, ó. Aqui, né? O antes. Né? E aí a gente abriu tudo isso aqui. Essa geladeira foi para lá, né? E aqui a gente abriu todo esse espaço para a sala. Nossa. É isso. Muita diferença. Então, vamos para a parte boa, vamos para as perguntas e respostas. Inclusive, tem bastante pergunta. Então, já vamos respondê-las agora. Vou colocá-la aqui na tela
as perguntas aqui na tela, que a gente já consegue ver elas melhor. Vou começar até com essas aqui, que foi dessa última apresentação de reforma, né? A Laura te pergunta se você já tem nessa parte das obras, né, as suas equipes de pedreiro, eletricistas ou com construtoras, os clientes indicam como funciona? Tenho as minhas equipes. Tenho as minhas Já equipes. tem as suas. Uhum. E como que você encontrou essas equipes? Que eu até, inclusive, a Silvana acabou de perguntar aqui. Olha, ao longo dos 20 anos, né, a gente tem surpresas boas e surpresas ruins. Isso eu não posso deixar de falar, né? Tem alguns fornecedores que eu tive que abandonar, né? Porque, como eu tinha comentado antes, ter pessoas que têm uma boa qualidade, um preço bom e comprometimento são bons parceiros, né? No momento que eles têm qualidade, preço bom, mas não são comprometidos, a relação não avança, né? Porque, claro que acontece muito, todo mundo sabe, eu já estou chegando, passa 3 horas, eu já estou chegando e ninguém aguenta, né? Até porque a obra tem que acontecer. Às vezes eu tenho clientes que moram enquanto a obra está andando, então eu não posso ir empurrando isso e extrapolar prazos, né? Então o comprometimento com aquele cara que entra, com o que sai, tem que acontecer de uma forma que eu tenha certeza que eles vão me atender, né? É isso. Isso aí. Inclusive, nesse mesmo assunto, a Como Vanessa funciona perguntou também. Que é o que você acabou de falar ali, a procura, né? E a Vanessa até pergunta se posso fechar a parceria com a empreiteira, faço o projeto e faço o link direto do cliente com o empreiteiro, ou talvez você mesmo já tenha que ter essa conexão? Eu faço o projeto e faço o link do empreiteiro com o cliente. O cliente contrata o empreiteiro. Eu faço o link, sim, né? E também, claro, a garantia, a confiança, né? Isso é uma comunicação que tem que ser bem transparente para o cliente se sentir seguro, né? E confiante, né? No que a gente está indicando. Certíssimo. O Guilherme perguntou, inclusive, sobre aquela parte do home office, né? Que você fez ali aquele projeto, sobre tampar a entrada, né? Não tampar exatamente, mas o projeto estava próximo à porta, né? O biombo. Se é um problema, talvez em locomoção, ou depende do cliente, será? Não, claro que a gente deixou o espaço adequado para abrir a porta, entrar, sair, inclusive tinha que circular um carrinho de bebê gigante ali, estava tudo... Na fotografia parece que ele está escondendo, mas não, o ambiente ele é bem amplo, não tampar uma porta nem pensar. Isso aí. Eu acho que eu quis mostrar, eu peguei a foto que dá bem o home office, eu queria mostrar a solução do home office, então aquele ângulo ficou um pouco, às vezes a lente da câmera dá essa sensação, não mas não tampei entrada nenhuma, não faça isso. Tá certo. Ok, a Sofia perguntou então, como escolher piso frio ou quente? Não entendi a pergunta. Eu acredito que seja mais relacionado com a iluminação. Não sei, Sofia, me corrija, mas talvez um piso mais branco ou mais amareladinho, ou... Não, eu acho em relação às cores. Não, eu acho que assim, o piso frio que ela quer se refere às áreas molhadas, aonde a gente tem cozinhas e banheiros, né? Pode ser também. A gente usa piso frio. E nas áreas de estar e quartos, a gente pode usar madeira, pode usar o vinílico. Né? Sim, ela falou assoalho e afins. Não, existe até alguns revestimentos agora, alguns pisos vinílicos que o pessoal está usando muito em área de cozinha, sim, tá? Então vai muito também do que o cliente prefere, né? Se ele está fazendo uma cozinha aberta para a sala, por exemplo, e ele não faz aquela comilança do dia a dia, aquela coisa do dia a dia, eu acho bacana botar um piso vinílico compondo todo esse ambiente, sabe? Principalmente com cozinhas pequenas, eu acho que
usar o mesmo piso para toda a área amplia o espaço. Certo. A Marcele pergunta também se tem perigo de colocar seu gosto ou tem que ser totalmente imparcial. Olha, Marcele, isso é uma coisa bem particular, tá? Eu tenho alguns clientes que eles chegam e me dizem, eu não sei compor aquilo que eu gosto. Então, eles pedem que a gente tome a frente, tá? E tem alguns clientes que já chegam com as suas ideias e com as suas vontades, e aí a gente só filtra, né? Para não botar tudo junto, né? A gente dá uma filtrada para. Mas isso é bem variado mesmo, não tem como eu te dar uma resposta única. Isso aí. A Duna pergunta, então, como cobrar por um projeto? Como que você chega num valor final, acredito? Pela metragem quadrada, principalmente, né? A área do ambiente, né? Ou a área do apartamento, a casa, né? Principalmente a metragem quadrada e a quantidade de itens que vão acontecer ali, quantos projetos vão ser feitos naquele ambiente. Eu vou fazer projeto de forro de gesso, eu vou fazer projeto de iluminação, eu vou fazer alterações elétricas, escolher revestimentos, né? Tudo que envolve aquele ambiente com a sua metragem quadrada. São planilhas, né, que a gente tem, principalmente, né, com essas etapas, né? Ou se vai desenhar só mobiliário. Oi? Vai calculando tudo que você vai fazer, né? Uhum. Sim, se é um dormitório, por exemplo, que a gente só vai desenhar o mobiliário, é um valor, né? Se a gente vai fazer uma reforma completa, né? Tirar o revestimento, trocar, mexer em elétrica, iluminação, aí os valores vão aumentando pela metragem quadrada. Isso aí. O Guilherme perguntou também se é burocraticamente mais complicado realizar projetos desses em apartamentos do que em casas? Sendo trabalho de interiores, Guilherme, a mesma coisa, tá? Não tem diferenciação. Uhum. Ok. Eu não vou selecionar uma só, porque o pessoal estava discutindo aqui nos comentários sobre o AutoCAD e o SketchUp, né? Se tem um que é mais AutoCAD, AutoCAD, isso. Coloco a pronúncia em inglês em tudo, né? É mania. Se tem um que é talvez mais tranquilo de usar, se é mais fácil, se o pessoal falando que o SketchUp é mais rápido ou não. Tem algum que você gosta mais de usar? Você indica mais? Olha, o SketchUp eu gosto muito de usar para fazer essa volumetria, tá? Agora, para planta técnica, para planta que vai para a obra, vai para o marceneiro, vai para o eletricista, eu gosto de usar o AutoCAD, porque ele é muito mais exato na medida. Tá, mas usa sempre os dois, né? Em conjunto, digamos. Você acaba usando os dois. Depois que o projeto está praticamente elaborado, a gente vai para fazer alguma questão de volumetria, mas eu sei que a gurizada às vezes projeta em 3D e vai para o 2D. Eu faço a parte ainda da forma antiga. Eu trabalho no 2D e depois eu vou para o 3D. Mas isso é questão de projeto, né? Tem o pessoal que está começando agora já começa, eu sei que já começa no 3D direto e vai. Geralmente, né? São técnicas, não tem um caminho único, né? Eu acho que ir e voltar, inclusive, né, no 3D e no 2D são movimentos bem importantes para valorizar o trabalho ficar bem resolvido, sabe? Sim. Acho que é importante. Mas não tem uma técnica única, não tem um caminho específico a se seguir, são opções de criação. Certo. A Laura pergunta também, você acredita que iniciar a carreira trabalhando em uma empresa de arquitetura ou de construção pode ser o melhor caminho, justamente para criar esses vínculos com parceiros, do que iniciar do zero? Sem dúvida, Laura, sem dúvida. Importantíssimo.
Daí já vai criando os vínculos, né? Antes mesmo de fazer carreira solo, digamos. Claro. A vivência Sim. no escritório sempre é muito enriquecedora, né? Eu trabalhei desde o Uhum. início da faculdade e em diversas áreas para ver aonde eu gostava mais. Inclusive, eu acho que esse experimentar enquanto tu é estudante é muito, muito válido. Isso aí. Sobre o preço, né, que estávamos falando antes, tem alguma planilha ou esquema para precificar o projeto, materiais? Até a Bruna também colocou uma pergunta parecida sobre a metragem quadrada, se ela usa o programa do CAD mesmo, ou outros programas para precificar? Olha, o Conselho de Arquitetura, tá? Ele oferece uma planilha, tá? Para a gente ter uma base. Ahn, a Associação dos Arquitetos de Interiores também tem uma outra planilha, né? Para a gente fazer a sua precificação ali, né? E cada escritório daí tem seus custos, né? A gente tem que colocar os custos do escritório, tudo aquilo que envolve, né? Os funcionários, enfim. Não existe uma planilha única, né? Existe coeficientes ali que tu coloca para chegar no teu preço, né? Uhum. Ok. Mas ela pode buscar no site do Conselho de Arquitetura. Na Associação de Design eu não sei como é que é, porque eu uso o do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas eu acredito que tenha também. No design tenha também. Certíssimo, isso aí. A Pamela também perguntou o que você acha de colocar porcelanato na cozinha e na sala e no quarto vinílico. Ok. Fica bom também? Tranquilo. Tranquilo, aham. Certíssimo. É que fica mais Ok. quentinho, né? Tu sai da cama, tu pisa num porcelanato, às vezes ele é mais geladinho, né? O vinílico, ele é um piso térmico, né? Então ele é mais confortável. Ok. A Renata perguntou também sua opinião sobre o Promob. Renata, eu não uso o Promob, porque o Promob, ele é praticamente um programa voltado para as marcenarias de modulados, né? E eu trabalho com móveis sob medida, então eu não utilizo o Promob. Eu acho ele prático, rápido, para quando a gente vai desenvolver um projeto, mas assim, para arquitetura de interiores, para o tipo de projeto que eu faço, bem personalizado, com desenho de mobiliário específico, o Promob não funciona para mim. Não teria função. Isso aí. E estamos chegando ao final. Infelizmente, o papo está ótimo, né, Clarice? Muitas perguntas interessantes. Mas lembrando Adorei, vocês adorei. também, que bom, que o botãozinho ainda está ali, dá tempo de vocês clicarem, façam mais perguntas sobre o curso, que as dicas de hoje foram incríveis, mas vocês podem começar a carreira sim com a Mentorama. E eu quero falar para vocês também, antes de eu dizer para a Clarice também dar o obrigado dela, deixar aqui para vocês os canais da Mentorama, que sempre estamos com vários webinars, tem programas de cursos variados, vocês podem acompanhar no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, então acompanhe a Mentorama lá com a gente, e vou dar um minutinho também para a Clarice se despedir de vocês, se ela quiser passar as redes sociais também, fica à vontade, Clarice. Deixei aqui o meu Instagram para o pessoal, não sei se eles viram. Tava ali Não tá dando para nas. ver. Pode compartilhar de novo, se quiser, que a gente não estamos conseguindo ver. Aí o pessoal já te segue lá. Tá aqui. Tá carregando. Tá aqui então o meu @arquiteta Clarice Frank, né? Pode me seguir ali pelo Instagram. E gostaria de agradecer, então, o convite de vocês. Fiquei contente de falar um pouquinho sobre essa profissão que eu adoro. E que eu acho que é um belo caminho, é muito gratificante a gente terminar um trabalho e ver o cliente feliz, satisfeito, com um sorrisão, dizendo, nossa, tu mudou minha vida, tu ajeitou minha casa, agora o meu escritório está muito mais bacana, tu realizou bem, era bem isso que eu estava imaginando, meus amigos vêm aqui, está muito mais legal.
Então, assim, tudo que transforma a vida das pessoas e elas te agradecem, assim, é muito gratificante, sabe? Então, assim, tem perrengue, tem incomodação, a gente tem que saber lidar com as emoções, mas eu acho que no final é muito, muito gratificante. É isso. Isso mesmo. Agradeço também, Clarice, foi incrível sua aula. Obrigada por estar aqui com a gente, foi um prazer tê-la. Obrigado ao pessoal que participou no chat também. Queria falar alguma coisa? Pode falar. Não, adorei o convite. Espero ter esclarecido, espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal. Isso aí. Então, muito obrigada a todos que participaram. Vejo vocês no próximo e até mais. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.